Irmãos, como é bom estar na presença do Senhor Jesus. Jesus está presente, Jesus está Glória a Deus. A presença de Deus se faz presente nesse lugar. Amém, irmãos? Uma palavra que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Marcos, capítulo de número 4, capítulo 5. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito alegre e feliz por estar aqui juntamente com os irmãos mais uma vez. Desde já agradeço ao pastor pelo convite, pela oportunidade de estar trazendo aqui a palavra de Deus para o coração dos irmãos. Amém? Palavra conhecida, irmãos, que diz assim, vou ler aqui uns versículos também. E chegaram a outra margem do mar, na província dos Gadarenos, e saindo do barco, ele saiu ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias ou podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Versículo de número 15. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, e em perfeito juízo, e o temeram. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os irmãos podemos assentar. Assentado, vestido, e em perfeito juízo, e o temeram. Amém, meus amados irmãos? Nós estamos diante de uma passagem notória, conhecida, dos leitores da Bíblia, uma palavra conhecida para aqueles que meditam na palavra de Deus de dia e de noite. A palavra de Deus, irmãos, ela nunca é repetida para as nossas vidas, amém, irmãos? A palavra de Deus nunca se repete, amém, irmãos? Mas a palavra de Deus, ela renova as nossas forças. O que se repete, irmãos, é a reza que é feita para Ave Maria. Algum tempo atrás, eu estava dentro do hospital, ali com a minha esposa. Ela estava ali passando por um procedimento, ela estava grávida. E quando nós estávamos aguardando ali numa sala, estava passando ali um canal da Canção Nova, né, da Canção Nova. E ali, irmãos, por diversas vezes, o padre que estava ali apresentando a missa, ele repetiu diversas vezes a reza da Ave Maria. Não é verdade, meus irmãos? E quando você era católico, talvez você que fazia parte do catolicismo, você repetia diversas vezes, não achava ruim, não é verdade? Fazia ali a rezinha do terço, né? Ia repetindo aquela reza e não se sentia incomodado. Não se sentia incomodado. Aí vem para a igreja muitas das vezes, né? Vem para a igreja muitas das vezes e se sente incomodado muitas das vezes com a palavra, mas essa palavra de novo. Mas outra lá no passado se cansava do pecado que cometia, não é verdade? Não cansava da vida de rotina pecaminosa. Aí vem para a igreja e vai ficar mais exigente. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela permanece para sempre em nossas vidas. Amém? A palavra de Deus, irmãos, nunca é demais, porque é através da palavra que Deus nos concede vitória. Amém, meus amados irmãos? Eu quero, em rápidas palavras, falar aqui, dentro dessa passagem, e colocar um simples tema: encontro com Deus gera mudanças de caráter. Encontro com Deus, irmãos, gera mudanças de comportamento. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, a nossa vida, irmãos, ela precisa passar por um processo de transformação. A nossa vida, irmãos, ela precisa passar por um processo de confronto.
Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele precisa impactar as nossas vidas. De maneira que, a partir do momento em que você entrega a sua vida a Cristo, de maneira que quando você tem um encontro com Jesus Cristo, aquilo que você fazia, você já não vai fazer mais. A vida que você levava antes de Cristo, no tempo da sua ignorância, aquele momento em que você estava vivendo nos deleites, nos prazeres do pecado, não mais agora. Porque você entregou a sua vida a Deus. Pai. E Jesus precisa entrar no seu coração. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar. Se você abrir o seu coração e deixar Jesus entrar, Ele vai mudar a estrutura da sua vida. Ele vai mudar o seu comportamento. E há uma necessidade, irmão, nos dias de hoje, porque as almas estão dentro da congregação, almas estão dentro do templo, mas elas não estão dando legalidade ao Espírito de Deus para que possa ser transformado. Verdade. E Jesus, Ele quer te libertar. Jesus, Ele quer transformar a sua vida. Jesus, Ele quer restaurar áreas da sua vida. É interessante isso, né, meus amados irmãos? Que quando se trata das promessas de Deus, as promessas têm que ser por completo. Não é assim que nós cantamos, Senhor? Não é assim que nós clamamos? E as suas promessas? E os seus projetos? Aonde estão os seus planos? O Senhor não vai fazer por completo uma obra, mas quando se trata de libertação, o Espírito de Deus também quer fazer uma obra por completo na sua vida. Aleluia! O pecado, irmãos, ele tem que sair da nossa vida. Verdade. Não podemos caminhar, irmãos, na mesma prática de outrora. E é isso que nós encontramos nessa passagem. Nós vamos ver nessa passagem, irmãos, através da vida deste homem, um Deus que perdoa pecados e esquece o seu passado. Irmãos, não há limite para o poder de Deus operar na nossa vida. Nós vamos ver nessa história que Deus, Ele vai perdoar a vida deste homem. E Ele vai transformar esse passado deste homem num passado de vitória. Ele vai transformar a vida deste homem. O texto vai nos dizer que Jesus chegou a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Antes de Jesus chegar, irmãos, essa província, essa cidade que fazia parte de uma região chamada Decápolis, era composta de 10 cidades ímpias, que não serviam a Deus, cidades a qual havia virado as costas para Deus, eram judeus ímpios, não convertidos a Deus, judeus apostatas. A Bíblia diz que a tempestade se levanta. Por que a tempestade se levanta nos versículos anteriores? Porque Jesus queria chegar a essa província e operar um milagre na vida deste homem. E é por isso, meus amados irmãos, que a tempestade se levanta muitas das vezes sobre a nossa vida. Porque Deus tem algo a realizar em nossas vidas. Deus tem algo a realizar na sua casa. Deus tem algo a realizar no meio da sua família. E é por isso que o vento sopra. É por isso que as águas ficam agitadas. É uma tentativa do inimigo de impedir o projeto de Deus na sua vida. Mas eu quero dizer para você nessa noite, dentro dessa palavra, que ainda que o vento esteja soprando, ainda que as águas estejam agitadas sobre a sua casa, sobre a sua família, você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Você vai ser conduzido, você vai ser levado pelo Espírito de Deus. E Deus vai te colocar aonde Ele tem determinado que você chegue. Aonde o Senhor falou que vai te enviar, Ele vai te enviar. Aonde o Senhor falou que vai te conduzir, Ele vai te conduzir. O inimigo pode se levantar. As águas vão ficar agitadas. Pode bater o vento da decepção.
Deus vai derramar o crescimento. Portas se abrirão sobre essa casa, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos diante de um cenário global. Nós estamos diante de um cenário mundial diante desta passagem. A vida deste homem reflete a situação das famílias que estão sobre essa terra, pastor. A Bíblia diz que ele estava preso por demônios. A Bíblia diz que as cadeias não podiam prender. Eles estavam presos por grilhões. A Bíblia diz que a sua morada era nos sepulcros. Ele andava clamando, ele andava gritando. Assim estão os lares. Assim estão as famílias que estão sobre essa terra. Assim estão os bairros, as cidades. Assim está esta nação. Assim está este mundo. O mundo em que vivemos, a Bíblia nos diz que ele está maligno. E o mundo está sendo aprisionado pelos espíritos das trevas. As famílias estão presas por espíritos malignos. As famílias estão enfermas e estão adoentadas por demônios. Assim estava a vida deste homem. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo chegou. E quando Jesus chegou, algo aconteceu na vida desse rapaz. Algo aconteceu na vida deste moço. Eu quero dizer que quando Jesus chega na tua casa, eu quero dizer nessa noite que quando Jesus chegar na tua família, Ele vai mudar a estrutura. Os demônios que operavam na vida deste moço, eles ficaram alvoroçados. A Bíblia diz que quando Jesus colocou o pé dentro desta cidade, essa cidade quem mandava eram os demônios. Esta cidade quem mandava era o inimigo das nossas almas. E ele sai correndo de encontro a Jesus e diz: o que tenho eu contigo? Por que é que tu me atormenta? Olha que interessante isso, essa expressão. O demônio, ele se manifesta na vida deste homem e ele pergunta para Jesus: por que você está me atormentando? Isso é interessante, irmãos, que a luz, ela vai gerar um impacto no mundo das trevas. É por isso que o mundo te odeia. É por isso que a tua presença, pastor, ela incomoda. Porque a luz, ela perturba o mundo espiritual. A luz que há em ti, a luz que está em Jesus, porque Jesus diz: eu sou a luz deste mundo. E quando Jesus chega com luz sobre essa província, os demônios ficam apavorados. É por isso que você muitas das vezes chega em lugar, as pessoas ficam incomodadas, pastor. As pessoas ficam apavoradas, porque isto é, o mundo espiritual fica agitado, porque a luz de Deus está sobre a sua vida. Aí a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele vai criar um diálogo com este homem, e Jesus pergunta: qual é o seu nome? A Bíblia diz que o demônio, através da boca daquele moço, porque este moço, irmãos, ele era dominado pelos espíritos das trevas. Você imagina como que não era a mente deste homem, os seus olhos, os seus ouvidos, a sua voz, a sua mente era dominada pelos espíritos das trevas. Os demônios mandavam nos seus olhos. Os demônios controlavam as suas emoções, os seus sentimentos. Você pode imaginar a tormenta que não era a cabeça, a mente desse rapaz. Ele não tinha paz. Ele não tinha alegria. Os demônios estavam governando a sua mente. E Jesus pergunta: qual é o seu nome? E aquele endemoniado vai dizer: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Segundo a história, uma guarda de soldados romanos, uma legião romana, tinha 6.000 soldados romanos. Nós estamos falando de 6.000 demônios dentro da mente de uma única pessoa. Eles governavam, eles dirigiam a vida desse rapaz.
Mas a Bíblia diz que ele teve um encontro com Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz que quando ele encontrou Jesus, porque Jesus dizia: sai dele, espírito imundo, sai dele, espírito imundo. E a Bíblia diz que antes que aqueles demônios, que aquela legião saísse da vida daquele rapaz, eles pediram a Jesus: Jesus, não nos mande para fora dessa província, não nos mande para fora desse território, mas nos permita que nós entremos nessa manada de porcos. Agora, essa expressão, não nos mande que saímos dessa província, tem um sentido espiritual. Não fala só de território local, mas está falando no sentido espiritual. Os demônios estão dizendo: não nos coloque para fora deste rapaz e não nos lance no inferno. E é isso que é interessante, que Deus, Ele não fez, irmãos, o inferno para o homem. Deus, Ele não fez um inferno para as famílias da terra morar lá. Mas o inferno, irmãos, ele foi preparado para o diabo e seus anjos. E nós aprendemos nesta passagem que nem os demônios querem estar dentro do inferno. O inferno é algo real. O inferno é real. Assim como o céu está preparado para a igreja do Senhor Jesus, Glória a Deus. há um inferno preparado para aqueles que não querem compromisso com Deus e com a sua palavra. Os demônios não querem estar lá, porque o inferno, irmãos, é um lugar de escuridão. O inferno é um lugar de densas trevas. O inferno, irmãos, ele é um lugar de tormenta. É lugar de perturbação eterna. A Bíblia diz: aonde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Meu Deus. Mas aqueles que não querem ter um encontro com Jesus, aqueles que não querem entregar a sua vida a Cristo, aqueles que não querem permanecer na videira, eles vão para lá. Eles vão para lá. Lá tem muitas famílias que rejeitaram o tempo oportuno da salvação e partiram para o inferno sem a salvação em Cristo Jesus. Não permita que saímos deste território. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai permitir. Jesus, ele não vai ordenar, mas Jesus permite que esta legião de demônios, ele entre nessa manada de porcos. O texto vai nos dizer que essa manada de porcos, eles vão se jogar desfiladeiro abaixo, de maneira que esses porcos vão morrer. E a Bíblia vai dizer que quando os empreendedores dessa cidade, presta atenção aqui, meus amados irmãos, quando os empresários, quando os donos dessa manada de porcos tomaram conhecimento que a sua empresa havia falido, eles expulsaram Jesus da província. Quando eles tomaram ciência que a sua empresa havia caído desfiladeiro abaixo, e eles viram que o seu negócio havia falido, eles disseram: não queremos o Senhor na nossa cidade. E aqui eu quero vos pregar nessa noite, quero chamar a atenção. O que é que o homem faz nos dias de hoje para que coloque Jesus para fora da sua casa? O que é que a sociedade de hoje tem feito? O que é que o homem desta terra, o que é que as famílias da terra têm feito nos dias de hoje para colocar Jesus para fora do seu coração? Quantos nos dias de hoje têm colocado Jesus para fora do seu coração?
causa de um filme pornográfico. A pornografia está destruindo as famílias. Os casamentos estão sendo destruídos. Os lares estão sendo arruinados por causa dos filmes pornográficos. Estão colocando Jesus para fora por causa dos canais televisivos. O que é que tem adentrado ao seu lar? Qual filme você tem assistido? Qual música você tem escutado? Que tem colocado Jesus para fora da sua vida? Que tem colocado Jesus para fora da sua casa? O nosso Deus é santo. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas eu quero chamar a atenção sua nessa noite. E se as portas estiverem abertas dentro da tua casa? E se os portais do inferno estiverem abertos dentro do teu lar? Os crentes, irmãos, estão abrindo portais dentro da sua casa, através dos filmes, através das redes sociais. E o inimigo tem operado. O inimigo está reinando. O inimigo muitas das vezes está mandando dentro dos lares, por causa dos portais que estão sendo abertos. Mas eu quero dizer nessa noite que quando Jesus chega, quando há um encontro com Jesus, a história da sua vida precisa ser transformada. O pecado que estava operando, ele tem que bater em retirada. Os demônios que estavam operando sobre a sua vida, ele tem que cair por terra. E o nome do Senhor Jesus tem que ser glorificado através da sua vida. Bendito é o nome do Senhor. Colocaram Jesus para fora da sua província, porque era mais importante para eles a criação de porcos. Alguns estão colocando Jesus para fora por causa do cigarro. Alguns estão colocando Jesus para fora por causa da cocaína. Alguns estão colocando Jesus para fora por causa de um cigarro de maconha. Alguns estão colocando Jesus para fora por causa da cerveja, por causa de um copo de uísque, por causa de um copo de cachaça, de pinga. O homem prefere muitas das vezes viver no alcoolismo. O homem está escolhendo viver uma vida de prostituição e não deixa Jesus mudar a história da sua vida. Mas eu quero dizer nessa noite que Jesus nos trouxe aqui nessa noite porque Ele quer fazer uma obra completa sobre a nossa vida. Ele quer transformar o nosso coração. Ele quer nos encher do seu Espírito. O nosso Deus, conforme já foi falado, tem perdão para nos conceder. Ainda que você tenha pecado, ainda que você tenha errado, Deus é poderoso para perdoar. Aleluia. Mas Ele não somente quer te perdoar, Ele também quer te libertar. Ele também quer transformar o seu coração e levar você para o céu. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Versículo 15. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. Assentado, vestido e em perfeito juízo. É isso que Jesus quer fazer na tua vida nessa noite. É isso que Jesus quer fazer na tua vida nessa noite. Jesus quer fazer você ficar assentado na sua presença. Jesus nessa noite quer lhe dar vestimenta. Ele quer dar roupa nova. Ele quer lhe vestir no manto da santidade. E Ele quer trazer para a tua vida perfeito juízo. Ele quer dominar a tua mente nesta noite. Ele quer dominar o teu coração. Ele quer dominar os teus olhos. Ele quer os teus ouvidos. Ele quer a tua boca. Ele quer a tua língua nesta noite, para que o nome dele seja adorado. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele quer te colocar você assentado na sua presença. Aquele homem que era dominado por espíritos malignos, aquele homem que não tinha paz, aquele homem que era violento,
pés do Senhor Jesus. Aquele homem que andava nu, aquele homem que não tinha vestimenta, agora ele está vestido. Graças a Deus. O homem sem Deus, a mulher que está no pecado, o homem que vive no pecado, ele está nu diante de Deus. E nudez fala de exposição. Ele está exposto às obras malignas. Mas agora ele teve um encontro com Jesus. Glória a Deus. Agora Jesus chegou na sua vida. E agora ele está vestido. E a Bíblia diz que ele está em perfeito juízo. O Espírito de Deus chegou na vida dele. E agora os demônios não mandam mais na sua vida. Os demônios não mandam mais nos seus olhos. Os demônios não estão operando mais no seu ouvido. Outrora os demônios diziam aos seus ouvidos, e ele fazia, porque eram os demônios que mandavam nos seus ouvidos. Outrora eram os demônios que regiam os seus olhos. Outrora os demônios regiam o que saíam da sua boca. Mas Jesus chegou. E quando Jesus chegou, quem manda da boca dele agora é Jesus. Jesus chegou. E quando Jesus chega, o que ele ouve é a voz do Espírito Santo. O seu olhar é um olhar para Deus. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque quando há um encontro com Cristo, a nossa vida precisa ser mudada. E você que está aqui nesta noite, Jesus, ele quer chegar mais. Jesus, ele quer se aproximar mais de você. Você sabia que existem alguns demônios que ficam alojados na coluna? Tem espíritos malignos, irmãos, que ele entra na coluna da pessoa e ele fica ali bem escondidinho. Existem alguns espíritos malignos que ficam na estrutura óssea. Você percebe que não é a pessoa que está andando, você percebe que o movimento do corpo da pessoa é um movimento demoníaco, é um movimento diabólico. Você sabia que tem demônios que ficam com as suas garras cravadas dentro da mente do ser humano? Os demônios, eles operam de uma maneira que eles ficam muitas das vezes dominando os olhos, ouvidos, emoções e sentimentos. E eu quero dizer para você que a obra que Jesus tem para a sua vida e para a sua casa, ela é uma obra completa. Glória a Deus. Jesus, quando chega, ele chega e ele entra no osso. Jesus, quando chega, ele entra no corpo, ele entra na alma,